Hoje eu converso com a doutora Renata de Oliveira Sá, psicóloga, que vai falar para a gente sobre procrastinação. Doutora Renata, muito obrigado pela sua participação. E para quem está em casa entender, o que é procrastinar? Procrastinar, eu vou colocar assim para a gente poder pensar, que é aquele comportamento em que eu vou adiando. É um comportamento do adiar uma determinada tarefa. Então, você tem aquilo para fazer e você vai adiando. Amanhã eu faço, eu tenho uma tarefa da escola, por exemplo. E aí eu falo, não, amanhã eu faço. Não, depois eu faço, eu ainda tenho prazo, então eu vou adiando, né? Que pode chegar um determinado momento em que você não vai dar conta de fazer aquilo, porque o prazo, né, ele se rompeu, ou você vai ter que se virar ali mais do que nos 30 para você dar conta de executar o que foi então determinado que seja feito. Essas pessoas que têm esse hábito, quando elas não conseguem, isso pode prejudicar também psicologicamente e emocionalmente a pessoa. Sim, o hábito de procrastinar, ele, apesar de ser cultural, né, a gente tem uma cultura brasileira que acaba deixando para depois, o jeitinho brasileiro, depois eu dou um jeito, depois eu resolvo as coisas, né, dá tempo. É ruim, né, porque pode afetar o psicológico, afeta as relações, né, humanas, as relações profissionais, então, né, que você tem um prazo para cumprir, você tem que realizar algo, fica extremamente prejudicado. Então, o hábito de procrastinar, ele é prejudicial para a vida do sujeito, ele diminui muito a qualidade de vida, né, qualidade de vida emocional, a qualidade profissional do trabalhador, né. E aquela pessoa que tem esse hábito de procrastinar, o filho que convive, ele acaba pegando um pouquinho desse hábito, isso tem que ser tirado das crianças? Pois é, a educação ela é aprendida, então os pais que têm esse hábito de procrastinar, por mais que eles falem com os filhos, faça agora, e os filhos observam que eles deixam as atividades para depois, eles estão ensinando até o que a gente chama de uma educação paradoxal. Peraí, meu pai fala para eu fazer, mas ele mesmo não faz, né? E o fazer, se a gente pensar, dá trabalho, né? Então, você fazer alguma coisa te dá trabalho. Você tem que dedicar, você tem que esforçar, você tem que fazer um movimento motor, né? Então, você tem que deixar a preguiça de lado lá e executar. Então, se a criança ela é direcionada para fazer, mas ela tem um exemplo do procrastinar, a consequência disso é um ensinamento de uma forma indireta para o filho que procrastine. Os filhos querem o reconhecimento dos pais. Então, se para eles serem reconhecidos como os filhos, eles veem os pais desse jeito, automaticamente eles vão copiar, né? A cópia ali, né? E há algum procedimento para a pessoa parar com esse hábito? Ela pode fazer alguma atividade que ajude a parar esse hábito? A procrastinação, a gente pode observar ela de duas formas. Primeiro, a gente tem que pensar na procrastinação se é realmente um mau hábito, né? Que pode estar muito associada a algumas crenças, né, que a gente vai construindo em formas de pensamento. Então, se eu tenho uma tarefa para executar e eu penso assim, depois eu faço, dá tempo, né, e você vai adiante, você pode, por exemplo, num processo terapêutico, ou mesmo você conscientizar, tomar consciência de que a procrastinação te gera um prejuízo, de que ela afeta a sua vida emocional, a sua vida relacional, a sua vida profissional. A partir do momento que você toma consciência disso faz com que você comece a prestar atenção no que você pensa. Que a gente chama isso de certos pensamentos automáticos. Você pensa, você não tem consciência e você faz. Quando você começa a fazer o caminho de volta, que é, peraí, o que eu estou pensando? Será que vai dar tempo mesmo? Então você começa o que a gente chama de um questionamento, isso pode te ajudar a reconstruir um novo hábito. Existe uma outra forma da procrastinação que também pode ser uma estratégia de defesa do paciente ou da pessoa diante, às vezes, de alguma situação traumática que ele vivenciou. Então, ele usa uma estratégia de defesa como a procrastinação. Isso deve ser melhor avaliado num processo terapêutico. Mas, no geral, a gente é capaz de mudar o nosso comportamento. Nós somos capazes de mudar a partir do momento que você toma consciência dos seus pensamentos. Então, é importante a gente aprender a reconhecer, tomar consciência de que isso é um prejuízo para a sua vida. Tomando consciência, presta atenção no que você está pensando. Presta atenção se fazer depois realmente dá tempo. A pessoa que está em casa e se identificou com isso, ela deve procurar um especialista na área? A gente vai observar um pouquinho dessa forma, assim, se você automaticamente
se identificou com isso, você tem que começar a perceber se esse adiar está te levando a um prejuízo. Quando a gente é menor, a gente percebe que o procrastinar não tem tanto prejuízo, mas numa vida de adolescente, um jovem adolescente ali, um jovem adulto, que você tem uma quantidade de atividades profissionais, uma quantidade de tarefas maiores e você começa a adiar, você se embola. E aí isso pode, como eu disse, começar a afetar a sua relação afetiva, a sua relação social, a sua relação profissional, a sua relação com você mesmo. Às vezes acontece o ponto da pessoa acreditar que ela não é capaz. Mas não porque ela não seja capaz, é porque a quantidade de acúmulo que ela teve é tão grande que ela não vai realmente dar conta. Não pela ausência da capacidade dela, mas pela falta de tempo. Nós não administramos, nós não somos donos do tempo, né? Então a gente tem que otimizar o nosso tempo. E isso ajuda muito. Então, preste atenção, perceba, né, como que isso está na sua vida e se realmente, usando um pouquinho dessa consciência, você não conseguir, né, fazer essa nova direção, um novo hábito, com esses novos pensamentos, aí é bom, né, realmente buscar uma ajuda. E a gente, né, um profissional, um psicólogo, ele é especializado para isso, né, para ajudar numa melhora de vida.